Paz e prosperidade, galera. Eu sou o Paulo Marcelo e estamos aqui hoje para apresentar nosso primeiro programa sobre quadrinhos. E para marcar esta data, nós vamos falar sobre o selo Vértigo, um dos mais expressivos selos sobre HQ adultas do mundo. E para enriquecer este assunto, está aqui comigo o Arthur. Olá. E o Alexandre. Opa! A Vértigo é um selo que foi fundado no meio dos anos 80 pela DC como uma alternativa para poder publicar as histórias com teor mais adulto, com um teor mais forte, que poderiam trazer temas que eles não gostariam de publicar nas HQs normais, o Super-Homem ou do Batman, porque eles achavam que poderia vir a sujar a imagem deles. Então eles criaram a Vértigo para poder fazer essas histórias que falariam de sexo, drogas, violência explícita, né? Conteúdo mais visceral. Assim. Isso, Verdade. Palavrões que eles poderiam, dar aquele... velha preocupação com a censura, né? Com a censura e podendo manchar, a imagem da DC, que teria um público mais adolescente e mais infanto-juvenil, né? Isso mesmo. Verdade, cara. A Vertigo ela ganhou vida com as HQs de terror da época, que saíam pela própria DC, que era o Monstro do Pântano, que tinha o Hellblazer, não, mas o Constantine nasceu no Monstro do Pântano, e dali pra frente, quando eles viram que essas histórias de terror vendiam bem, eles lançaram um selo para lançar só esse tipo de história, né? Até a primeira HQ que eu vi da Vertigo numa banca de revista foi do Monstro do Pântano. Foi do Monstro do Pântano, o Sandfing, né? Legal. Bom, Arthur, qual é a sua visão do mundo Vértigo hoje em dia? Como que você globaliza o mundo Vértigo? Cara, o Vértigo, ele foi com certeza o gênese dos quadrinhos adultos, pra mim, e provavelmente ele vai ser o final também, cara, porque eu não... De quadrinhos adultos, assim, o que eu mais leio é o selo da Vértigo. O que mais me chama a atenção, os temas mais interessantes, mais diferentes. É que você, não sei se você concorda comigo, mas talvez os outros quadrinhos, Marvel e DC, eles ainda estão naquele negócio de super-herói implacável, imbatível. Você acha que talvez a Vertigo seria um escape para esse tipo de coisa, para um tema mais complicado, mais... Parece que a Vertigo consegue... Parece que eles conseguem permear mais coisas além dos super-heróis, como você mesmo falou. Cria um outro subuniverso para poder fazer uma história mais pesada, alguma coisa para não manchar o super-herói. O Capitão América não pode matar pessoas, mas se eu quiser que ele mate alguém, eu vou criar um subuniverso para ele poder fazer isso. Exatamente. Pra mim, assim, que cresci com Turma da Mônica e o pouco contato que eu tinha com quadrinhos era com X-Men e Batman, eu acho que assim, na minha adolescência o contato com séries consagradas que tinham uma temática mais profunda, assim, era uma trama muito mais densa. Eu acho que ajudou o meu desenvolvimento e o meu gosto pelos quadrinhos. Pelos quadrinhos. Uma coisa que também chama bastante atenção na Vértigo é que quando a Vértigo apareceu no momento, era um momento que eles davam muita atenção para os desenhos. A arte gráfica tinha que ser magnífica, tinha que ser os homens grandes, fortes, perfeitamente desenhados, né? Uhum. E quando surgiu a Vértigo, o objetivo dela era dar um enfoque no roteiro dos quadrinhos e não no desenho em si. Verdade. Tanto se a gente for observar os desenhos da Vértigo, eles podem parecer feios para algumas pessoas, mas muitas vezes eles são mais artísticos do que feios. Até porque a Vértigo começou a dar espaço para outros desenhistas, né? Outros desenhos que não estavam tão enquadrados numa estilística assim, mais desgastada, né? Eles eram mais artísticos do que realistas. Eu acho que cada um assim não tinha aquela eu tenho que desenhar para um selo grande. Não, os caras estão me dando espaço, eu vou mostrar a minha arte aqui, eu vou fazer do meu jeito. E também não tinha mais essa necessidade. Tirando algumas séries que já vem há muito tempo acontecendo, não tem aquela coisa de eu tenho que desenhar o Batman desse jeito. Tem o personagem dessa minissérie que vai ser assim, vai ter tal desenhista com essas características. A gente teve o alvorecer de grandes desenhistas graças a esses subselos que a gente pode ver assim aflorarem, agora estão trabalhando em outras coisas, escalas grandes. Isso, um exemplo é o próprio desenhista das capas do Sandman, Dave McQueen. Hoje em dia ele trabalha com produção de cinema, ele fez aquele filme Mirror Mask, em que ele cuidou toda a arte, uma arte totalmente diferente, totalmente
totalmente influenciado nessas capas da Vertigo da época. Foi ele que desenhou a capa do As the Flower Writers, né, do My Name Bride? Foi ele que desenhou As the Flowers White do My Dying Bride, e também teve uma capa do Paradise Lost que foi ele que desenhou também. Agora não lembro te dizer qual o álbum, mas ele desenhou também. Beleza, o Omega Brain coloca depois. E um do Dream Theater, que é aquele que é um rosto e tem um monte de roxinhos. O Metrópolis... Ou Scenes from Memory. Acho que é Metrópolis. Acho que é Metrópolis, né? Foi ele também que fez a capa. Os quadrinhos eles mudaram junto com a Vertigo. Depois que a Vertigo surgiu, e surgiu histórias como Watchmen, que mudou completamente o universo dos quadrinhos. Antes de Watchmen, o herói ele era bobo. Ele não é que ele era bobo, ele era perfeito, né? Ele ia lá, matava o vilão e era o cara, né? Ele era movido não machucava demais, o cara. Ele era movido demais pelo código de honra dele, né? Isso. Ele quase não era humano, né? Tudo bem, superpoderes e tal, né? Mas sim, ele era mais uma ideia mesmo, ele era algo assim inabalável. Ele era um exemplar de algo, né? Ele era exemplar de algo. Isso mesmo. E depois do Watchmen, ele virou... O herói começou a ter defeitos. Ele começou a ter defeitos humanos. O Batman, o próprio Batman, ele ficou tão maluco quanto o Coringa. Ele já chegou a uma linha tênue que ele não sabia se ele era louco ou se ele era o cara que realmente estava fazendo certo. Então foi um divisor de águas muito grande também na Vertigo, foi o Watchmen que deixou os quadrinhos mais sérios. Mais humanos, talvez, né? Talvez. As pessoas começaram a mostrar fraquezas, né? Sim, os tons de cinza na personalidade. Não mais 50 tons de cinzas. Tá sacando. Não. Você leu esse livro, né? Mal Paulinho, gosto. Não, mas falando sério, assim, eles têm mais tonalidade, tem traços psicológicos nos personagens. Verdade, eles não são isso ou aquilo, o herói e o vilão. Eles têm esse balanço. Primeiro contato com o Vertigo, quando eu era pequeno, meu pai ele sempre comprava muito livro e quadrinhos. Sempre Turma da Mônica, Tio Patinhas, gostava muito do Tio Patinhas, né? Aquele negócio de viajar atrás de tesouro, essas coisas. Era muito legal. Só que o meu primeiro contato com HQ adulta foi o Conan, que a Marvel publicava, aqueles Conans grandão, a Espada Selvagem. Então ali com uns 10 anos eu estava lendo o Conan por causa do meu pai. Só que eu nunca tinha lido um negócio assim de Vertigo mesmo, uma coisa mais pesada, porque o Conan, apesar de ser uma história mais adulta, ter sangue, ter sexo, ele era uma história de capa e espada, não tinha muito a escapar a isso. Tu vai encontrar histórias parecidas com o do Conan, por exemplo, com o Senhor dos Anéis, né? Então não tinha muito que escapar disso. E ali por 98, 99 mais ou menos, quando apareceu a internet de escada, eu conheci o Sandman, que foi o meu primeiro contato com a Vertigo. Quando eu li Sandman, eu vi que aquilo assim, quando eu li aquela primeira história, explodiu minha cabeça de ideias. Cara, a possibilidade de ideias em história em quadrinhos não é só aquilo, não é só o herói buscando a mocinha, matando o vilão, prendendo o vilão, né, cara? Estourou uma possibilidade de ideias. Foi a mais próxima, a histórias mais próximas de um livro de verdade, escritos com desenhos. Primeira vez, cara, o primeiro material que eu li da Vertigo foi o Monstro do Pântano que meu pai comprou. Eu lembro até hoje, assim, que na banca que a gente ia, bem embaixo, tinha aquelas revistas, não sei se vocês lembram, daquelas só amiguinhos, aquelas coisas assim de colorir, de joguinho pra criança. Aí tinha essas revistas assim, bem infantis, tinha Turma da Mônica, Tio Patinhas, os heróis da TV. Aí um pouco mais pra cima, aí tinha as revistas de videogames, assim, mais pra adolescentes e tal. E num limiar, num lugar muito bizarro entre essas faixas etárias estavam as revistas da Vertigo. E eu lembro que o pai comprou essa do Monstro do Pântano. Ele sempre comprava pra mim as Turma da Mônica da vida e tal. Aí eu li as minhas e eu pedi pra ler a revista que ele comprou. A reação foi muito parecida, cara. Quando eu comecei a folhear assim, então eu pensei, nossa, os quadrinhos não. Eu não sabia que os quadrinhos poderiam ser assim. Poderiam ter essa força, né, literária, talvez. Tu chega a se confundir literatura com quadrinhos, né? Justamente. E eu não entendi nada da história. Eu era muito pequeno, assim, eu li e não entendi muita coisa da história. Mas foi a primeira revista que eu li, que eu tive contato. Entendi. Até uma coisa que aconteceu comigo, com o Sandman, é que na época que eu li eu era um pouco imaturo.
Então depois eu fui aprendendo algumas coisas, fui relendo, eu fui vendo todas aquelas As referências que referências, isso mesmo, todas aquelas referências que o Sandman tem, que vai conquistando mais ainda a gente, né? Porque, Verdade. poxa vida, ele tem essa referência aqui, que bacana, ele solta uma ponta aqui, amarra outra lá, Verdade. traz um negócio aqui, então deixa um negócio muito completo. Verdade. Quebra aquela fórmula que a gente tava falando que antes, né? Isso, aquela O cara forma- perdendo o início e ter reviravolta no final. Isso mesmo. Bom, todo número tem uma reviravolta, né, cara? Mas é uma reviravolta mesmo, não é só o cara vencendo a dificuldade da história, né? A reviravolta pode ser justamente a complicação desse problema, né? Isso mesmo. E mais tarde eu tive contato com Preacher, que foi a primeira série que eu li toda, salvo algumas histórias dos personagens. Assim, meu primeiro contato com o mundo Vértigo foi graças à internet, né? Eu comprei muitos anos depois. Infelizmente era muito difícil encontrar alguma coisa da Vertigo nas bancas, né? Mas assim, eu achei em blogs na internet, comecei a baixar e consumir avidamente. A primeira história que eu li foi Preacher, e que eu fui entender a história 2 anos depois de ter lido. Assim, com a magnitude da história, assim, eu tive aquele Sucker Punch na cabeça, assim, na história. Sucker Punch na cabeça, assim, que eu entendi. Nossa, eu realmente, como você falou, eu amadureci, e depois que eu amadureci que eu fui ver como que... Quão grandioso era a Quão obra. grandioso era a obra, exatamente. Não, acontece mesmo. Como nós já comentamos, a Vertigo ela trazia sempre teores fortes às suas histórias, né? Sempre enredos muito bem cheios de tramóias, cheios de coisa que falavam de drogas, sexos. Mas não era só isso, eram sempre temas que atrás disso sempre tinha muita... Gerava controvérsia, né? Gerava controvérsia, isso mesmo, muito obrigado pela lembrança. Bom. E teve histórias clássicas que sempre trouxe controvérsias muito grandes, por exemplo, da religiosidade. Nós temos, por exemplo, o Preacher, que o personagem principal, ele tá à caça de Deus. Verdade. Então é até meio engraçado falar disso, mas só que ele traz uma filosofia atrás disso. Até quem é religioso pode ler e tirar alguma coisa de bom disso. Poxa, pior que é verdade. Será que Deus não nos abandonou mesmo? Nós estamos vivendo nesse mundo aqui de merda, acontecendo um monte de coisa, um monte de assassinato, estupro. Mundo louco. Mundo de louco. Será que Deus não foi embora, nos deixou aqui sozinho? Eu tenho que dizer que eu li o Preacher, e por um lado eu gostei muito da história, assim, o desenvolvimento dos personagens, a evolução. Eu acho que o Garth Ennis, ele é um grande roteirista mesmo. Eu gosto de ler o que ele traz, porque ele sempre dá um tapa na cara da galera de alguma forma, assim. Ele Nem que seja com luva de pelica. Nem que seja, não, com o que for. No caso do Preacher foi com um pé de cabra que ele deu. Que ele deu o tapa. Assim, mas o que eu quero dizer, assim, ele pega bastante essa parte de você, do fanatismo, né? Por que o fanatismo é ruim, em que nível que você pode flertar, assim, com essa fé, assim, como que a fé das pessoas pode ser explorada. Mas, resumindo, falando um pouco do Preacher em si, né? Nós temos um pastor presbiteriano, provavelmente, chamado Jesse Custer, que está no interior do Texas. Um dia ele chega num bar, começa a beber e começa a revelar segredos de confissão do pessoal nesse Citadinos, bar, assim. né? Assim, ele começa a falar assim, o que o pessoal estava fazendo, né? Quem confessava com ele, quem estava traindo quem fazia o que com quem. E no dia seguinte a paróquia dele estava cheia, e ao mesmo tempo uma entidade tinha escapado do céu e incorporou no Jesse Custer. Até o poder, digamos assim, que o Jesse Custer ganha é um dos poderes que eu fosse escolher pra mim, né, cara? É um poder bem massa. É um poder Assim, bacana, né? ele ganha o dom da palavra. Na palavra. O que isso quer dizer? Que toda ordem que ele der para alguém, essa pessoa vai ter que acatar. Assim, A pessoa vai fazer, ela né? vai fazer. Independente do mais absurdo que for. Não, ela por vai mais fazer. absurdo. Ele manda um cara contar grãos de areia até 1 milhão, o cara fica meses, ele faz uma represa em Depois volta, ele assim. aparece barbudo lá no escritório, tipo, né? ele Meio louco. barbudo, magro, assando um peixe enquanto conta os grãos de areia, assim, pra contar até 1 milhão de grãos de areia. E assim, é tão absurdo que ele chega, assim, tem uma hora que o Jesse olha pra um cara e fala, queime, e o cara entra em combustão. Verdade. Autocombustão. Cara, eu fiquei com pena daquele magrão que ele mandou se ferrar. O Não pai aparece do- a cena, só aparece a ambulância depois, assim, levando o cara. Coitado, cara. Mas é uma história assim que fala
Por que o Jesse Custer ele acabou descobrindo que Deus tinha saído do trono e tinha abandonado a humanidade? Ele entra numa cruzada pessoal com a sua namorada assassina profissional e seu amigo vampiro drogadão. O vampiro mais legal que eu já vi. O vampiro mais legal de todos, cara. Tem a opinião de todo mundo aqui, né? Cassidy é o vampiro mais legal de todos, cara. Então, pô, vampiro punk, cara. É um vampiro punk. Sim, não, é um grupo muito improvável de um pastor presbiteriano em busca de Deus, uma assassina profissional, namorada do pastor. Namorada do pastor, chamada Tulipa, e o Cassidy. O vampiro que a gente já comentou. Vampiro ímpar, né, cara? Vampiro ímpar, né? Crepúsculo de Corro. Não, tem até um episódio que ele encontra um vampiro todo, né, estilosão, né? Ah, é verdade. E ele fala, pá de ser bicha, cara. Sim, não, mas... Bom, isso seria o Preacher. E justamente por essa cruzada pessoal contra Deus e muita blasfêmia, que chega a incomodar, assim, algumas pessoas. Eu, mesmo enquanto cristão, até me incomodava um pouco, assim, com a linguagem bem pesada, assim, que eles usavam e tal, mas mesmo assim, você tem um monte de coisas que você pode tirar dessa história, e que os personagens têm bons traços psicológicos. É uma história visceral. Ela é verdade. Altamente visceral. É escatológica. Uma das coisas mais nojentas que eu acho na história é o personagem principal, que não seria o lado mal, porque não existe o bem e o mal na história, né? Mas seria o cara que controlava um negócio, que era o grande pai. Ah, sim. Ele era um tipo de um papa tão gordo, que ele comia, pra, quando não cabia mais ele ia lá, vomitava nele mesmo. Pra comer de novo, cara. Então são coisas bem escatológicas, assim. Sim, não, é nesse nível. Tem coisas mais nojentas, tem coisas assim que... Outra coisa que é um tapa na religiosidade é que teriam os descendentes de Jesus, né, a linhagem de Jesus, que daí eles fizeram cruzamentos consanguíneos durante séculos. Cruzamentos consanguíneos, isso gerou uma anomalia genética. Isso gerou uma das frases mais legais do Hairstar. Vocês não lembram? Não. Qual? Aquele que ele fala, eu não lembro exatamente como é que é, mas ele fala alguma coisa assim: mesmo sendo filhos de alguém divino, você não pode pedir para um irmão e uma irmã ficarem juntos e esperar que saia alguma coisa que presta dos dois. É verdade. Assim, não, tanto o pessoal acha absurdo aquele guri que... aí ele pega e fala, ele tá há 2000 anos com um cruzamento entre irmãos, você tem que ficar feliz que ele não tem antenas. É verdade. Daí eles estão na jaula, eles cagam na mão e jogam neles, né? Que nem macaco. Tipo uns bugio. Isso. Verdade. Mas, isso é Preacher. É visceral, é escatológico, tem blasfêmia. Cara, tem putaria. Tem o Santo dos Assassinos, que a gente tem que falar desse cara. O Santo dos Assassinos, eu acho que é um dos personagens, eu tava até falando esses dias aqui em off. Ele não é muito profundo. Mas ele é legal, cara. Ele é aquilo, ele é um dos poucos personagens. Você leu o spin-off dele, né? Sim, eu li a história de Santos dos Assassinos. Ele não é o personagem mais trabalhado, assim, que tem traço psicológico. Ele é movido pelo ódio. Mas é legal, cara, porque, tipo, num universo assim tão complexo, e com personagens tão profundos, você ter a simplicidade do ódio. Tinha que ter a figura de ação, assim, cara. Tinha que ter o cara invencível, né? Sim, ele é o Clint Eastwood. É o Clint Eastwood do inferno, né, cara? Ele é o Clint Eastwood do inferno. É o Clint Eastwood do inferno. Verdade. E assim, hoje em dia, que nem nós estávamos comentando, né, que os quadrinhos Vértigos nós lemos e acabamos amadurecendo e entendendo melhor. Sim, é um quadrinho, eu acho importante falar assim, não é que nem, eu gostei de ler X-Men e tal, me divertiu, mas quando eu leio alguma coisa da Vértigo, ela me acompanha. Eu fico pensando em cima do que eu li. Te dá ensinamentos pra ver. Não só isso, mas assim, é uma coisa que... é forte. Uma série de traços psicológicos, uma série de nuances, assim, você lê e ela te acompanha, sabe? Não é só, legal, me diverti, me desestressei, mas é isso. Você fica, sabe? Como um bom filme. É como um bom filme, como um bom livro, né? Não é só aquele momento de prazer, legal. Depois você vai ficar pensando o que motivava aquele personagem, aquelas coisas que ficam... que você antevê. Entendi. Que não revela. Entendi. E fora que você também acaba, às vezes, se colocando no lugar de certos personagens, né? Pô, quantas vezes eu já imaginei, se eu tivesse os poderes do Custer, o que eu ia fazer, cara? Ia mandar tanta gente se ferrar. A Vértigo, além de trazer temas assim bem contraditórios e polêmicos, ela também sempre cuidou de temas mais literários, do HP Lovecraft.
foi um dos maiores escritores de terror que já existiu. Verdade. Até hoje se perpetua, né, o que ele Verdade. escreveu e muita gente ainda se baseia nisso para escrever terror. E Verdade, quem inspirou existe os quadrinhos, né? Inspirou os quadrinhos. Verdade. Inspirou até os quadrinhos. Tem de o terror. Necronomicon, inclusive. Existe o culto, né, eu chamo de Cthulhu, né, mas pelo que dizem, esse nome era pra soar como uma espécie de um sussurro, né? Era pra soar como Sulu, algo assim, sabe? Não sei fazer isso direito. Pelo que eu li uma vez, ou Mas foi eu você li. que me disse, eu não lembro se foi você que me disse, eu li. Vamos ver, se for mentira, não foi eu. Mas é que o Cthulhu era para ser de uma língua alienígena, então Isso, nós não exatamente, sabemos nem a pronúncia correta disso. Exatamente. É que o povo aqui não saberia nem falar o nome do Cthulhu. Justamente. E ainda os fãs, né, cara, que endeusam, né, o que o HP Lovecraft produziu até hoje, eles cultuam, né, cara, esse Cthulhu Mythos, né? Pra eles os Elder Gods, todas essas criaturas fantásticas que ele criou, pra eles existem. Né? Eles existem de verdade, tanto que teve vários historiadores que foram realmente atrás do Necronomicon, porque eles acreditavam que existia o Necronomicon. Existia o livro feito de pele humana, escrito com sangue humano. Eles foram, se não me engano, todas as referências levavam a um lugar da Arábia, uma coisa assim. Isso. Tanto que ele mencionava, né, que o cara que criou o Necronomicon foi um árabe louco, né? Foi um árabe louco, isso mesmo. Verdade. Foi legal a história da Vertigo sobre a vida dele, foi muito bem feito, deixou algumas coisas pra trás, como é que foi? Cara, a princípio, assim, cara, você olhando as imagens, e você olhando, assim, o início da história ali, quando ele era criança e tal, até aquele epílogo, né, que ele tá com uma mulher e tal, daí ele tem aquele delírio todo. Ele tem aquele delírio que ele tá na cama com a mulher e de repente tem um monstro agarrando ele. Isso, exatamente. Cara, tudo isso, cara, a argumentação da história, a arte usada... A arte é linda, a arte cara, é muito bonita. Tudo isso ilustrou muito bem, assim, a personalidade que as pessoas, que os fãs, assim, atribuíam ao Lovecraft, sabe? Que pouquíssimas pessoas conheceram ele na vida pessoal. Ele era muito amigo do escritor do Conan. Do Conan, isso mesmo. O Robert E. Howard. Isso mesmo, assim, né? Esse cara. Se eu não me engano, depois a gente coloca aqui embaixo bem certo. Mas era mais ou menos, era Robert, tenho certeza. Agora o Howard não tenho certeza se era isso. Vamos pesquisar. Eles trocavam cartas. Era Weird Tales. Weird Tales, isso mesmo. Exatamente. E poucas pessoas conheceram o Lovecraft como ele realmente era. Porque ele era muito recatado. Ele era muito... Tanto que ele tentou o casamento e depois que tudo deu errado ele voltou a morar com as tias, isso aparece nos quadrinhos também. Ele era antagônico assim ao que ele virou depois, sabe? Um escritor tão importante assim, a personalidade dele era antagônica a isso. Ele ficou tão antagônico quanto os contos dele. Ninguém sabe se ele existia ou não, né? Verdade. A existência dele fora do que ele escreveu quase não tem nada. Verdade. E você perguntou dos quadrinhos, os quadrinhos ilustraram isso muito bem. E o mais legal, cara, porque assim, tipo, os quadrinhos aproveitaram ganchos daquilo tudo que ele produziu, mas eles não tiveram preocupação, vamos pegar essa história aqui, ó, que ele escreveu, e vamos reproduzir na íntegra nos quadrinhos. Não, eles pegaram vários ganchos, adicionaram vários personagens, adicionaram o Arkham, adicionaram vários delírios, é verdade, quase um final uma feliz, referência de Arkham, quase um final feliz com a mulher dele. E assim, geralmente quando você pensa, agora foi coisas originais, coisas originais, mas eu tava tão acostumado assim, não vai ficar bom, mas ficou muito bom, cara. Eles trabalharam com muita maestria, cara. Agora um quadro que se chama Batismo da Ordem. Eu vou jogar um tema em pauta e eu vou perguntar para cada um dos participantes o que eles acham do tema. Se eles batizam, se eles dão a sua bênção para aquele tema ou não. E no final nós vamos contabilizar os resultados. O que tiver mais resultado, sim ou não, a ordem batiza ou não batiza. Okay? Batiza ou não batiza. Batiza ou não batiza? Batiza ou manda pro inferno. Ou manda pro inferno, manda pro inferno. Beleza? Beleza, gostei das opções. Então, é o seguinte, o tema é Constantine, a série. Você batiza ou não, Arthur? O que você acha desse negócio? Já teve um filme de Constantine que foi, né? Já teve um filme que eu acho que nós compartilhamos a mesma opinião, o filme não é ruim.
Mas o Constantine que eles colocaram no filme é terrível, né, cara? É horrível, cara. É O horrível. filme do Constantine é ruim, mas o Constantine, que deveria ser o quê, né? O personagem principal do filme, ficou uma droga. Se não fosse o Constantine, talvez eu assistiria, né? Mas aqui lá, eles colocaram o Constantine, não é o Constantine, não é nada, eles caracterizam Nada tudo. nada contra o Keanu Reeves, só que eles extirparam muitas coisas que eram essenciais do Constantine. A narrativa, a malícia. A malícia, aquele cara que engana todo mundo, porque no filme ele Pelo sabe... menos ele fuma, né? No filme, né? Pelo menos Tá ele certo. fuma. É que o Constantine é aquele cara que se importa só com ele, não se importa com as outras pessoas, né? Verdade. E no filme ele acaba salvando a menina lá, a repórter. Se fosse o Constantine mesmo, ele ia, cara, não é comigo, né? Mandar um foda-se bem grande. Verdade, verdade. Mas bom, voltando à série. Voltando O que pra você série. acha da ideia da série? Trazendo mais informações, quem vai produzir a série é o mesmo roteirista do Superman, desse último filme do Superman. É a equipe do Nolan, né? Nolan. Que eles vão desenvolver a série. O que você acha? Você acha que isso ainda te dá um gás para acreditar na série? Ou você está desacreditado ainda? Eu me pergunto que se o realismo que o Nolan procura empregar, né, em tudo aquilo que ele faz, cabe no Constantine. O que vocês acham? Cara, isso é um assunto para um outro programa que eu poderia falar horas aqui sobre o Nolan e o Batman do Nolan. Que pra mim, verdade, o Batman do Nolan não é o Batman, né? Você poderia. Mas isso aí é um assunto para outra série, para outro momento. Agora nós temos que discutir a série do Constantine. Porque assim, cara, por um lado eu batizaria porque é uma série, cara. Isso geralmente tem um resultado melhor do que um filme, Realmente, né? né? Cara, eu acharia legal se fosse uma série produzida pela HBO. Pela HBO, né, cara? Se fosse pela HBO, Seria eu botaria mais interessante, fé. E tem a cobra de interessante. peitinho do... Verdade, é verdade. É importante, né, cara? É importante ter um atrativo, né? Ter um atrativo, assim. Um apoio audiovisual. Mas então você batiza, dá sua bênção. Cara, eu dou minha bênção, cara, porque tem muito mais chance, cara, de dar certo, de agradar mais o público e me agradar do que o filme, cara, porque os primeiros nos minutos iniciais, cara, do filme eu já fiquei puto do cara do O cara começa o filme com aquela forma de Constantine ali, cara. Será que o Constantino vai ser loiro na série, pelo menos? Então você batiza. Eu batizo, cara. Posso me arrepender Então disso. batiza Posso me que arrepender batiza o disso. Constantino e batiza o Hellblazer. Alguém tem cigarro aí? Ele batiza. Eu batizo. E você, Posso me Alexandre? arrepender disso, mas eu batizo. Assim, eu acho que dá pra gente esperar coisas boas de uma série do Constantine. Assim, o bom da série é que assim, o filme ele saiu, é definitivo, é aquilo. Ele não se modifica, ele não... A série ela evolui. Você vê, você verdade. sempre vê a evolução dos personagens, você sempre vê a adaptação e, bom, dá pra você ir adaptando de um episódio pro outro algumas coisas. Eu concordo com o Arthur que o realismo não vai funcionar no Constantine. Se a proposta for tentar fazer um exorcista realista, não vai funcionar. E fica interessante, né? Alguém teria que falar pro Nolan, se você quer fazer filme de super-heróis, não existe realismo. Pelo amor de Deus. Viagem. Viagem, cara. Fuma maconha. Sim, não, tipo, Uma maconha. Mas então, tipo, meu ponto é assim, a gente pode esperar coisas boas, eu batizaria porque acho que a gente tem que dar um voto de confiança, é a BBC que está produzindo, que fez séries excelentes. Como, por exemplo, Se eu não me engano, Sherlock é da... Sherlock. Ficou boa a série do Sherlock? Eu gostei bastante, mas não é dela que estamos falando, mas os episódios são bem maneiros, os personagens são muito bons. Os atores são bons também, mas enfim. Eu não conheço as séries da BBC, mas eu escutei bons comentários. Sim, eu digo que a gente tem que dar um voto de confiança, por isso eu batizo. Né? A gente não viu como que tá, eu acho que depois eu deserto ela se ela estiver ruim. Então você dá a tua bênção pro Eu dou a minha bênção pra série. Assim, eu acho que a gente tem que esperar pra ver, né? Veio para crer. Vê pra crer. É que nem o Batman Ben Affleck. Agora que tá aí. Agora tá aí que fique bom. Que fique bom, né? Eu torço pra dar certo, né? Verdade. Eu também. Então eu vou ser o contraditório. Eu não dou a minha bênção pra essa série. Poxa, Paulo. Eu tenho um problema muito grande, que era aquilo que nós estávamos falando. A massificação da ideia. A partir do momento que eles vão fazer uma série de alguma coisa, ainda mais de um quadrinho que tem uma linguagem tão própria que é o Hellblazer, o que acontece? Eles vão fazer uma pesquisa de mercado.
A pesquisa de mercado diz o quê? Hoje nós temos séries já desse jeito, de espíritos e demônios, que é aquele Supernatural, Sobrenatural, eu não sei o nome direito. Supernatural ou Sobrenatural? Supernatural. Eles traduzem como sobrenatural, né? Sobrenatural. Pra nós, Isso, então essa série, ela é referência hoje de séries sobrenaturais. Deve ser a mais famosa. A mais famosa, desse modelo, assim, Sim, desse formato, sim. né? Então o que acontece? Eles vão fazer toda aquela pesquisa de mercado e vão querer trazer esses elementos pro Constantine. Eles vão querer deixar o Constantine bonitão, né? Que é o cara fodão, que mata os demônios, manda os espíritos mal embora. E Fica com a moça no final? Fica com a moça no final e as meninas de 13 anos ficam apaixonadas por ele. Só que esse não é o Constantine, cara. Sim, o Constantine não é um cara legal. O Constantine não é um cara legal, não é um cara que agrada as pessoas. Então é esse meu maior medo, de eles fazerem uma série baseada no gosto, na massificação das coisas. Sim, o Constantine é essa capa nossa, ele é um personagem em ruína. Ele é um Ele tem uma ruína pessoal. Ele luta contra os demônios, ele tem esse horror pessoal dentro dele. Ele é enganador, ele é egoísta e ele é solitário. Isso, e o mais legal dos quadrinhos, que eu acho que nunca vai ser traduzido em filmes e nem em nenhum tipo de série, é que apesar de ele ser um cara horrível, um cara egoísta, como nos quadrinhos ele conversa muito com ele, só com ele, tu acaba se afeiçoando e entendendo o lado dele. Sim, ele tem muito remorso pelas pessoas que ele fez mal, os amigos que ele entregou em Newcastle na hora pro demônio lá, o Azaghal, se não me engano o nome do demônio. Então ele tem remorsos, ele é um humano, só que ele sempre usa o lado da esperteza, né? Pra quando chega a hora de fazer uma escolha, ele vai fazer o melhor pra ele. Melhor pra ele sempre. Melhor pra ele. Ele se arrepende depois, mas ele faz. Então acho que uma coisa que não vai representar os quadrinhos também é que o linguajar utilizado na série. Eles não vão falar coisas, vão falar coisas que o Constantine fala realmente nos quadrinhos, né? Verdade. Aquela cena do Livros da Magia que é muito legal ali. Isso, descreve pra gente aí. Ah, não posso, cara, não posso. Mas procurem Livros da Magia, o Constantine puto da cara, lá vocês vão dar muitas risadas. Foi lançado agora os Livros da Magia de novo, né? Acho que os 4 primeiros números. Os 4 números deve estar na banca ainda, né? Encadenado, bonitinhos. bonitão, de luxo. Vale a pena comprar. E a segunda historinha é com o Constantine, que ele fala alguns palavrões bem legais. Fala uns palavrões muito engraçados. Se fosse pela HBO, tinha palavrão. Pois é, né? Se fosse pela HBO, tinha palavrão, tinha peitinho, tinha mais o quê? É isso. E aí provavelmente teria muito mais possibilidade de ser de ser uma coisa legal. Quem sabe chamaria o Zack Snyder pra produzir também. Quem sabe? Dirigir, né? Quem sabe? Mas a gente tem o ideal e a gente tem o real com o Ben Affleck Batman. É verdade. Eu sempre, equalizador. Mas voltando ao assunto do Batman, eu sempre achei que o Batman perfeito seria o George Clooney. E quando saiu o Batman com o George Clooney, foi uma merda. Foi, né, então cara? isso não é garantia. O melhor Batman na TV pra mim é com aquele ator, o Keaton, né? Michael Keaton, que foi o do Returns. Pra mim foi o melhor Batman. Então às vezes o ator e aquele cara não combina com o Batman, né? Não. Então às vezes... Pensando assim, Keaton, Batman... Keaton, Batman. Ele só tem aquele jeito meio clássico de ser, mas fora isso, né, nada mas, combina. Mas deu certo, né, cara? Mas assim, o ponto é o seguinte, a Ordem batizou. A Ordem, infelizmente, a Ordem batizou essa porcaria. Olha a imparcialidade do rapaz aí. Eu fico indignado com meus colegas, não sei porque eu sou amigo de vocês, mas eu vou embora. O Constantine estragou nossa amizade, né? Estragou, eu não quero mais fazer esse programa junto com vocês, eu vou embora. E o Paulinho tá pedindo. Mas bem, a Ordem batizou e eu espero que seja uma série bem bacana. Dentro do coração eu espero que seja bacana. Que eu também que sim, afinal questão de contas, nós batizamos essa coisa, né? Que eu possa assistir isso daí sem ter uma úlcera nervosa. Beleza? Boa. E para finalizar, esta é a nossa Ordem 42. Nós vamos trazer vários temas, não só sobre HQ, mas sobre videogames, RPG, cinema, literatura, ao decorrer do nosso site, né? E na HQ nós não vamos abordar só de Verge, mas vamos abordar de DC, de Marvel. O que mais vocês gostariam de incrementar? Não, a gente até pode falar alguns programas só de uma HQ específica. A gente pode. Sim, tem muitas que geram temas ad eterno. Aliás, façam comentários aqui embaixo e digam pra nós o que vocês gostariam de ver. Assim nós vamos poder moldar o programa da forma que vocês querem ver, beleza? Espero que vocês, se vocês gostaram realmente, deem um like aqui embaixo, faça sua oferenda pra gente.